E a safra de grãos deste ano será ainda maior. A Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, divulgou hoje uma nova estimativa de colheita e chegou à conclusão que o Brasil vai colher uma safra 2 milhões de toneladas a mais, pouco mais do que 2 milhões na verdade, do que evidentemente na divulgação anterior de maio, ou seja, um recorde ainda maior. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha, a nova estimativa de safra agora é de 234, vamos frisar isso aqui que esse número é interessante, 234 milhões de toneladas de grão. Essa é a nova estimativa da CONAB. Detalhe que isso aqui é 25,6% maior do que a safra do ano passado, que não foi muito boa, mas enfim, nós tivemos essa safra recorde aqui. Mas tem mais uma coisa aqui que chama atenção. Na estimativa divulgada no mês passado, em maio, a safra estava exatamente nisso aqui, ó, 232 milhões de toneladas. Só essa diferença de estimativa de safra do mês passado, com uma estimativa de safra maior este mês, porque o clima está ajudando na colheita, uma série de coisas, e claro, houve muito talento brasileiro e tecnologia aplicada no campo do Brasil. Isso aqui, para você ter uma ideia, essa diferença de 2,3 toneladas a mais, milhões de toneladas a mais de grãos, nessa diferença vai exigir, por exemplo, eu fiz uma colinha aqui, nós fizemos um cálculo, 17 mil viagens a mais de caminhão transportando soja, até porque, na verdade, 25 mil, para ser preciso, porque cada caminhão transporta, na verdade, 17, 18 toneladas de grãos. Se a gente falar em navios, são quase 90 navios a mais se tudo isso for para exportação. Viagens de navios. Isso tudo para você ter uma ideia do tamanho do PIB brasileiro no campo e o quanto que a safra recorde acumula na economia brasileira. Razão pela qual o PIB do primeiro trimestre cresceu muito em função da agricultura. Mas qual é o país? Embora isso aqui seja commodity, em aulas de economia você aprende que país que produz muita commodity não é exatamente desenvolvido. Tá. Mas um país que tenha commodities pode desenvolver produto de valor agregado, produzindo exatamente com aquela matéria-prima. Quem não tem a matéria-prima vai ter que importar. Ou seja, essa é a prova cabal que o Brasil depende só dele para ser mais e melhor para os brasileiros, sobretudo. Vamos lá, para a gente continuar aqui. Ainda na safra, os destaques são exatamente a soja, 18% a mais, 18,5%, 113 milhões de toneladas a colheita deste ano. Milho, quase 40%, isso aqui é recorde também com relação ao milho, e feijão 33%, olha, isso aqui soja e milho nós estamos falando de muita coisa que é para ração inclusive, ou seja, preço da carne, do frango, do porco pode baixar por causa disso, e feijão que vai exatamente na mesa do brasileiro também uma safra. O trigo só que caiu esse ano, então pode impactar, levando-se em conta que pode ter importação e aí o valor do câmbio pode alterar o preço, por exemplo, do pãozinho. Bom, vamos seguir aqui isso tudo com relação à safra de grãos. A gente vai falar sobre esse assunto mais ainda hoje no programa. E dos 26 produtos analisados nessa safra, 15 tiveram crescimento de produção. Isso são os números da CONAB, da Companhia Nacional de Abastecimento. Agora, segundo o IBGE, que também faz uma medição, um acompanhamento histórico da safra brasileira, a colheita deste ano foi ainda maior na visão do IBGE, 238 milhões de toneladas. Essa é a maior variação comparativa da safra desde 1976, quando o IBGE começou a fazer o acompanhamento da produção brasileira. Só para você ter uma ideia, foi 29% maior do que do ano passado, segundo o IBGE, ou seja, comparando ano a ano. Bom, e amanhã o IBGE também divulga a inflação oficial, o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, está já bem abaixo do centro da meta de 4,5%. Vamos dar uma olhadinha agora falando de... É amanhã, a divulgação exatamente na sexta-feira, que nós teremos um novo IPCA. Mas só para lembrar qual é a trajetória do IPCA este ano, ou seja, da inflação que está em queda, as razões é baixo consumo, evidentemente também, muita gente desempregada, crédito muito caro, ou as pessoas não conseguem conseguir ter crédito, então não conseguem aceder ao crédito, acessar crédito, e aí evidentemente, mas também isso aqui é um esforço muito grande de várias estratégias de política econômica. Olha, em janeiro 5,35 veio caindo, até chegar na divulgação de abril, que chamou muita atenção, que chegou próximo dos 4%, 4,08%. A previsão, evidentemente, agora, a expectativa é com relação à divulgação de amanhã. Isso tudo com relação ao que a gente tem sobre inflação. Bom, daqui a pouco nós estamos de volta para uma conversa com o professor Roberto Rodrigues, ele ex-ministro da Agricultura. Logo depois do intervalo a gente vai falar sobre esses números fantásticos da safra e a gente vai falar também de o quanto que o campo está influenciando na economia, no PIB, mas o quanto pode movimentar, por exemplo, o setor de máquinas, isso quer dizer geração de emprego
de valor agregado, ou seja, em regiões industriais do país. A gente fala sobre isso daqui a pouco, logo depois do intervalo.